Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa desta semana, nós vamos conversar sobre essas duas publicações aqui. O Tex Gigante, colorido, encadernado, número 11, A Última Fronteira, e o mais recente Zagor Especial, Zagor Especial 71. Chegou esta semana, A Trilha da Esperança. O Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Aproveitem para nos seguir também no Instagram. Lá eu sempre procuro publicar informações a respeito de campanhas do Cartaz, promoções, pré-vendas, lançamento, enfim, informações das publicações da editora Bonelli aqui no Brasil. Lembrem que nós temos o apoio da Arte de Colecionar, um site especializado em produtos para colecionismo. E temos lá também gibis, com Tex, com Zagor, com alguns personagens da Bonelli e outros produtos ligados à Bonelli. O Vitrine dos Quadrinhos precisa da sua ajuda. Se você gostar do nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, divulguem o nosso vídeo, ajudem o Vitrine dos Quadrinhos. É muito importante também você se inscrever no canal. E depois de inscrito, você aperta o sininho, porque o próprio YouTube vai notificá-lo dos nossos vídeos. Vocês sabem que nos vídeos de dezembro nós vamos ter uma promoção, vamos ter um sorteio que vai ser feito em janeiro. Isso eu vou explicar no último bloco. Assistam até o final para ficarem sabendo das informações a respeito do nosso sorteio. Fiquem com a nossa vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre a publicação de Tex. Agora nós vamos conversar sobre o Tex Gigante colorido número 11, A Última Fronteira. Esse Tex foi publicado na Itália, Tex Speciale número 11, em julho de 1997. E foi publicado pela primeira vez aqui no Brasil no Tex Gigante número 6, em dezembro de 2000. Esse Tex Gigante número 11 colorido tem toda uma história. Vocês sabem que o número 11 e o número 12 eles foram vendidos apenas poucas unidades no site. Até o número 10 foi para bancas, foi uma venda muito grande, mas os dois últimos números foi uma venda muito pequena. Então é realmente um Tex, esse aqui, muito procurado. E esses encadernados feitos pela Mitos são muito bonitos. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, vou mostrar na outra câmera. Assim, desculpa, eu queria citar que essa história é do Claudio Nisi com desenhos do Coran Parlov, muito bem feitos. Tem uma matéria bem interessante, ambientada na época dessa fronteira, dessas primeiras histórias da colonização americana, e começa a história com um desenho magnífico. Eu realmente gostei muito desse desenho. Coronel Jim Brandle, vocês sabem que é um coronel da polícia canadense, convoca o Tex, está com uma dificuldade com um índio fugitivo lá, convoca o Tex, aí vai o Tex e o Kit Carson e tentam capturar esse índio. Todo o desenrolar da história são eles dois caçando o índio, é um índio só, é o Jesus Zane. Então esse índio, o pai era branco, a mãe era índia, teve uma série de dificuldades, ele foi viver com os brancos numa missão, mas aí era muito rebelde, tem uma série de confusões, ele foge, e aí depois que foge começa a ter assassinatos, matar brancos, e tudo se desenrola nessa perseguição. Inclusive alguns amigos que o Jesus tinha na época da missão, que eram poucos, mas ele tinha alguns, ele acaba perseguindo com as loucuras dele e tudo mais, e toda essa história que é muito eletrizante, que prende o leitor bastante, até que Tex
consegue ou não prender o como se dá o desenrolar da história. Mas é muito assim. Ele se envolve com o tráfico de armas, então o Tex tem que ir na pista dos traficantes de armas até encontrar o Jesus Anne. Então é uma história muito interessante, vale a pena ler. Quem não conseguir localizar, quem não conseguir o Tex Gigante 11, tem a opção de ler através do... o colorido número 11, né? Tem a opção de ler essa história no Tex Gigante em preto e branco, que das séries que são publicadas em preto e branco, a Tex Gigante, para mim, é a mais fantástica. As suas histórias são sempre muito interessantes e eu gosto bastante. Bem, era isso que eu tinha para comentar sobre esse Tex. Capa dura, né? Já falei. Esse Tex. E vou colocar aqui algumas imagens das suas publicações, outras publicações. E eu retorno para que nós vamos conversar sobre o Zagor Especial número 71. Neste bloco, nós vamos conversar sobre o Zagor Especial número 71. Mas antes de começar a falar do Zagor, eu vou mostrar as estátuas que estavam aqui, que eu esqueci de mostrar no bloco do Tex. É o Morisco, que quando foi publicado aqui no Brasil pela primeira vez era o Bruxo Moro, mas é um amigo do Tex, muito interessante, sempre com aquele conhecimento dos egípcios, das raízes, da cultura mexicana, então é muito interessante. E trouxe também aqui o chefe Cochise, irmão de sangue de Águia da Noite, que respeita demais o Tex. Mas vamos para o Zagor. Esse Zagor, especial 71, corresponde ao Maxi Zagor número 24, que foi publicado em maio de 2015 na Itália. Não tinha sido publicado ainda no Brasil. É uma história inédita, A Trilha da Esperança. Então, vou mostrar rapidamente. Tem uma pequena introdução e tem realmente o desenho da história preto e branco, formatinho, mas é uma história muito interessante. Não é por ser em preto e branco e formatinho que não é interessante, muito pelo contrário. Todas essas histórias, originalmente, elas foram feitas em formatinho e em preto e branco, né? Só que lá no formato italiano é um pouquinho maior do que o nosso formatinho, mas são originalmente em preto e branco. O que é que acontece? O Zagor se envolve com a família de colonos. Tinha uma família com um senhor, todos irlandeses, né, que vieram, tinham problemas lá, eram perseguidos lá na Irlanda, aí vieram para a América do Norte, tiveram mais dificuldades ainda na América do Norte, muitas perseguições, logo que chegaram, empregos difíceis, condições de vida difíceis, então eles resolvem virar colonos, compram uma carroça, algumas economias que eles tinham e vão em direção ao oeste. E aí eles acabam encontrando o Zagor, eles não têm muitos conhecimentos de como conduzir as carroças, como conduzir o rebanho que eles tinham um pouquinho, e aí eles têm todas as dificuldades. E acabam perseguidos também, mas o Zagor está ali para ajudá-los. E, como sempre, o desenrolar da história é muito interessante. Coisas que a gente não imagina acabam vindo no final da história. Bom, eu vou mostrar algumas imagens da publicação original e volto para o encerramento do programa. Chegamos ao bloco final deste programa. Agora eu vou comentar sobre as campanhas do cartaz. Temos da editora 85, nós não temos nenhuma campanha. Da editora Red Dragon, nós temos só Geia, que vai até o dia 13 às 24 horas. Da editora Grafite, nós temos duas campanhas, UT e Lex Weber. E temos também a campanha de Chacal, que eu já comentei nos programas anteriores. Chacal não é um Bonelli. Chacal foi uma produção nacional que sucedeu a Judas na época da editora VEC. E agora o pessoal que fez essa história, que produziu essa história, está lançando uma campanha de republicação daquelas histórias no cartaz. Então, são essas campanhas que eu tenho para lembrar. Como eu comentei no programa anterior, quem fizer comentário nos programas de dezembro, que são os programas número 25,
programa número 26 e o programa número 27. Quem fizer comentário a respeito de qualquer coisa das nossas publicações nos nossos programas vai concorrer a sorteios no dia 1º de janeiro. No programa de 25, eu citei 3 brindes ofertados pelo site Arte de Colecionar. Neste programa daqui, de hoje, nós vamos colocar mais 2 brindes, ofertados pelo Vitrine dos Quadrinhos mesmo. Esse revista, uma revista nacional, Bando de Dois, uma produção nacional, muito interessante. E esse Tex italiano, número 1, da série 70 anos de um mito. Inclusive, vem com 4 figurinhas. Então, quem ganhar esse Tex, além de levar o gibi, para ter uma ideia da produção italiana, vai levar também essas 4 figurinhas. E vai funcionar assim: quem fizer comentários, no dia 1º de janeiro eu publico, tanto no programa 25, como no 26, como no 27, a relação, e publico também como se dará o sorteio, que vai ser em outro dia, eu vou dizer qual vai ser o dia, em parceria com a Confraria Bonelli. Amigos, chegamos ao final de mais um programa. Nesse ponto, eu agradeço ao site Guia dos Quadrinhos e ao site das editoras, onde eu sempre vou colher informações para trazer para vocês. E é claro, no fundo do coração, eu agradeço principalmente a vocês que nos prestigiaram, que nos assistiram, que assistiram todos os nossos programas. Um muito obrigado, até o próximo programa e um tchau.